Em meio às noites mal dormidas e à luta para sobreviver, Kátia e Rafael tomaram uma decisão que lhes partiu o coração: deixar o bebê aos cuidados de um casal de idosos. Embora fosse uma escolha difícil, acreditavam que seria temporária e que proporcionaria ao bebê uma vida mais estável e segura. E assim, sob o véu da noite, depositaram um pequeno ser no túnel, na esperança de que os bondosos idosos o encontrassem e o acolhessem com amor. Apesar da dor em seus corações, eles acreditavam que era a melhor opção para garantir o futuro do bebê. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Kátia e Rafael, ambos com pouco mais de 19 anos de idade, decidiram morar juntos em um pequeno quarto no centro da capital do Chile. A situação não foi fácil para eles desde o início. Kátia vinha de um mundo diferente do de Rafael. Sua família era abastada, possuía várias propriedades no país e seu pai era uma das pessoas mais influentes no meio médico do estado. Desde cedo, Kátia foi criada em meio a luxos e oportunidades que muitos apenas sonhariam em ter. Seu pai, o respeitado Sr. Pedro, dedicou-se intensamente à carreira médica, e com esforço e determinação, conquistou um lugar de destaque na sociedade. Sua trajetória de vida o levou a compreender o valor do trabalho árduo e da superação pessoal. Em contraste, Rafael vinha de uma família humilde, acostumada a lutar pelo sustento diário e atenta a qualquer oportunidade de trabalho que o destino pudesse oferecer. Desde criança, Rafael aprendeu o valor da persistência e da resiliência, pois a vida não lhe deu muitas facilidades. Sua família, embora modesta, era rica em amor e união, e eles enfrentavam cada desafio com coragem e esperança. Rafael cresceu admirando a força de seus pais e sempre soube que queria conquistar um futuro melhor. Quando Kátia e Rafael se conheceram, as diferenças entre eles eram evidentes, mas algo especial aconteceu. O amor floresceu entre esses dois mundos aparentemente opostos. Aos poucos, eles foram descobrindo que, apesar das origens distintas, tinham em comum o desejo de construir uma vida juntos, repleta de cumplicidade e amor verdadeiro. O pai de Kátia, o Sr. Pedro, nem sempre teve uma grande fortuna. Ele próprio conheceu em algum momento de sua vida o que significava acordar pela manhã sem ter o que comer. Cresceu e foi criado em um orfanato chamado Casa Dom Bosco, onde enfrentou os desafios da vida desde muito cedo. A experiência de sua infância deixou uma profunda marca em sua personalidade, tornando-o alguém que valorizava a empatia e compreendia a importância de ajudar aqueles que enfrentavam dificuldades. Foi nesse período difícil que o destino lhe sorriu, quando aos 11 anos, uma família bem posicionada o adotou. A partir desse momento, Pedro teve melhores oportunidades e mais chances de se destacar. A compreensão do que significava viver com poucos recursos o impulsionou a perseguir seus sonhos com dedicação. Determinado a alcançar uma vida plena, ele se dedicou aos estudos e encontrou nos esportes uma válvula de escape para suas angústias. Graças aos seus esforços nos estudos, obteve excelentes notas que lhe renderam uma bolsa de estudos na Inglaterra. A oportunidade de estudar em um país estrangeiro foi um divisor de águas para Pedro, pois foi lá que ele formou seu grupo predileto de amigos e adquiriu fluência em inglês. Imerso em um ambiente acadêmico desafiador, ele se cercou de grandes grupos de médicos dos quais aprendeu tudo o que precisava para se tornar um profissional exemplar. Embora compreendesse as dificuldades enfrentadas por pessoas com poucos recursos, Pedro também entendeu que sua filha Kátia deveria ter uma vida diferente da que ele teve. Anos de esforço e dedicação lhe proporcionaram o desejo de proporcionar a Kátia todas as oportunidades que ele mesmo não teve. Por mais que amasse Rafael e reconhecesse suas qualidades, ele temia que as disparidades sociais e financeiras pudessem afetar o futuro do casal. Filha, por favor, eu não tenho nada contra esse rapaz. Mas você tem uma vida para viver, ainda tem coisas por conhecer. Esse rapaz será algo passageiro, por favor, entenda. Você está destinada a grandes coisas, papai. Sei o quanto me ama e sei o quanto quer cuidar de mim, mas o Rafael, a quem amo, é com quem quero estar. Papai, me deixe viver do meu jeito, me deixe cair sozinha uma vez na vida, papai. Kátia e Rafael se conheceram aos 18 anos, e durante um ano de relação, Pedro tinha estado relutante em relação à união. No começo, até facilitou algumas medicinas para o irmão pequeno de Rafael. O jovem Rafael vivia sozinho com sua mãe e irmãozinho, que estava doente. Lourdes, a mãe de Rafael, trabalhava em um restaurante em turnos duplos para cobrir em parte os gastos da casa.
Quando Rafael atingiu uma idade apropriada, pediu à mãe para deixá-lo trabalhar e ajudar em casa, enquanto se dedicava aos estudos. Mas Lourdes não concordou. Filho, você não tem ideia do que o dinheiro faz com as pessoas. Eu não quero que ame o dinheiro antes de terminar seus estudos. Quero ver você crescer, porque é um ótimo filho. Mamãe, como posso ficar tranquilo quando você tem toda a carga de nós e da casa? Não aguento isso. Quero ver você sorrir mais vezes, quero que descanse e também quero ajudar meu irmãozinho. Minha meta é terminar minha carreira, disso não tenho dúvida. Quando a situação para Kátia e Rafael se tornou mais difícil do que esperavam, pensaram em tomar uma decisão que mudaria suas vidas. Estavam dispostos a ir embora de suas casas e viver sozinhos, queriam provar que eram capazes, que eram autossuficientes e que sabiam o que sentiam um pelo outro. Kátia deixou uma carta para seu pai antes de partir de casa com algumas poucas coisas em sua mochila, um pouco de dinheiro que tinha poupado e algumas coisas para comer. Papai, espero que me perdoe pelo que estou prestes a fazer. Você me ensinou muito bem o que é certo e errado, e quero que tenha certeza de que vou ficar bem. E escreverei para você em breve. Te amo, papai. Rafael também fez o mesmo, deixando uma carta para sua mãe antes de partir. Mamãe, sei que é difícil para você me ver crescer e querer ajudar a família. Mas também quero fazer a diferença e provar a mim mesmo do que sou capaz. Vou lutar pelos meus sonhos e pelos nossos. Cuidarei de você e do meu irmãozinho. Te amo muito, mamãe. Ao sair da escola, Rafael caminhou 6 quilômetros até o local onde sua mãe trabalhava. Ela o recebeu com um abraço e um beijo na bochecha, surpresa com sua visita. Ele respondeu que já havia almoçado e só passava para vê-la e dar um abraço. Sorrindo, ele abraçou e deu um beijo na testa, expressando seu amor por ela. Chegando em casa no final da noite, Lourdes encontrou uma nota na mesa. Foi assim que Kátia e Rafael decidiram sair de suas casas e se mudar para um pequeno quarto no centro da cidade. Suas vidas continuaram aparentemente normais, indo para a escola de manhã e preparando suas refeições. Rafael continuava trabalhando meio período em uma gráfica, e o dinheiro, pelo menos, dava para a comida. Por outro lado, Kátia conseguiu um emprego em uma pequena frutaria perto de casa e também trabalhava a meio período. Com esse dinheiro, podiam pagar o aluguel do quarto. No entanto, Pedro não conseguia acreditar no que estava acontecendo, mas sabia que algo parecido poderia ocorrer mais cedo ou mais tarde. Tomando uma atitude de alerta, mas mantendo a calma, Pedro decidiu localizar a mãe de Rafael. Para sua surpresa, Rafael também havia partido, o que o deixou ainda mais preocupado, pois não sabia onde sua filha poderia estar. Decidiu, então, contratar um detetive especializado em pessoas desaparecidas para localizar Kátia. Após uma semana de investigação, o detetive já tinha pistas sobre o paradeiro dos jovens. Eles deixaram muitas evidências, afinal, eram apenas jovens inexperientes. No dia seguinte, o detetive entrou em contato com a mãe de Rafael para informá-la que tinha encontrado os dois, mas logo após isso, Kátia e Rafael entraram em contato com seus pais como haviam prometido. Eles contaram todos os detalhes e deram a localização exata do lugar onde estavam, próximo ao centro da cidade. Entretanto, essa localização era apenas uma fachada, pois os jovens perceberam que Pedro estava os vigiando. Eles queriam viver a vida do jeito deles, sem a interferência dos pais, por mais que soubessem que era difícil para eles aceitarem essa decisão. Assim, Kátia e Rafael enfrentavam um dilema, desejando seguir seus próprios caminhos, mas também preocupados com o impacto dessa escolha em seus pais. A decisão de deixar suas casas foi um passo corajoso rumo à independência, mas o preço disso era lidar com a angústia e a incerteza de seus entes queridos. Ainda assim, estavam decididos a provar que podiam enfrentar o mundo juntos e construir um futuro promissor. Apesar de estarem em um momento delicado, Kátia e Rafael sentiam-se determinados a enfrentar as adversidades juntos. A chegada do bebê trouxe consigo um misto de alegria e apreensão. Rafael, mesmo com sua inexperiência, desejava ser o melhor pai possível, enquanto Kátia, apesar das preocupações, estava encantada com o pequeno ser que tinham trazido ao mundo. Com a ajuda do chefe de Rafael, conseguiram encontrar um hospital onde pudessem receber os cuidados necessários para o bem-estar de Kátia e do bebê. Mesmo diante das dificuldades financeiras, a força do amor entre o casal os manteve unidos e dispostos a enfrentar os desafios. As noites eram longas e cansativas para ambos.
Rafael continuava trabalhando incansavelmente para sustentar a família, e Kátia, ainda se adaptando à nova realidade, dedicava-se aos cuidados do bebê dia e noite. O choro do pequeno exigia atenção constante, e o sono de Kátia se tornou algo raro e precioso. Enquanto isso, Pedro não desistia de encontrar sua filha. A angústia de não saber seu paradeiro o consumia, mas ele sabia que deveria agir com cautela e paciência. Procurou ajuda de amigos e especialistas para rastrear a localização dos jovens, não medindo esforços para reencontrá-los. Em meio às noites mal dormidas e à luta para sobreviver, Kátia e Rafael tomaram uma decisão que lhes partiu o coração: deixar o bebê aos cuidados de um casal de idosos. Embora fosse uma escolha difícil, acreditavam que seria temporária e que proporcionaria ao bebê uma vida mais estável e segura. E assim, sob o véu da noite, depositaram um pequeno ser no túnel, na esperança de que os bondosos idosos o encontrassem e o acolhessem com amor. Apesar da dor em seus corações, eles acreditavam que era a melhor opção para garantir o futuro do bebê. No entanto, mesmo com essa difícil decisão, Kátia e Rafael sabiam que, de alguma forma, estariam sempre conectados ao filho que haviam dado à luz. Eles tinham esperança de que, um dia, poderiam oferecer a ele a vida que merecia e que, quando o momento fosse adequado, seriam capazes de reencontrá-lo e retomar a jornada familiar. Pedro, um homem atento e zeloso, continuava sua vigilância diária sobre os jovens, Kátia e Rafael. Ele se sentia como um guardião, acompanhando discretamente cada movimento deles. No fatídico dia em que presenciou sua filha deixando o bebê no túnel, ele sentiu um misto de emoções inquietantes. Era uma cena dolorosa, ver Kátia chorando inconsolavelmente enquanto Rafael a amparava com ternura. Aquela imagem permaneceria gravada em sua mente para sempre. Tomando uma atitude decidida, Pedro se aproximou cautelosamente do local após a partida dos jovens. O bebê, envolto em mantas dentro da cesta, era a prova viva do erro cometido por sua filha. Apesar do coração partido, Pedro não podia ignorar a responsabilidade que agora recaía sobre ele como avô daquela criança. Ao pegar o bebê nos braços, uma onda de emoções o envolveu. O peso daquela decisão repousava sobre seus ombros, e ele se perguntava o que deveria ser feito. Pensou que o que Kátia havia feito era um grande pecado, mas ao mesmo tempo, acreditava que ainda era possível ensinar-lhe uma lição valiosa, mesmo diante daquele momento sombrio. Sem hesitar, Pedro decidiu acolher o bebê em um lar para crianças, o mesmo local onde ele mesmo havia crescido. Era uma instituição respeitada, conhecida por seu cuidado amoroso e dedicação às crianças que ali eram acolhidas. Enviando mensalmente dinheiro para garantir que todas as necessidades do bebê fossem atendidas, Pedro estava determinado a garantir um futuro seguro e brilhante para seu neto. Com o bebê agora protegido e cercado de cuidado, Kátia e Rafael enfrentavam um turbilhão de emoções e arrependimentos. Embora não se culpassem mutuamente, carregavam consigo o peso do que havia acontecido. Decidiram retomar seus estudos, mas a relação entre eles sofreu uma transformação. Os olhares carregados de pesar eram frequentes, e uma sombra de tristeza se abateu sobre o que costumava ser um relacionamento jovem e apaixonado. Rafael, querendo fazer algo significativo para ajudar seu irmão e também buscar redenção, tomou uma decisão corajosa. Abandonou a engenharia e seguiu a vocação de seu coração, dedicando-se aos estudos de psicologia e psiquiatria. Ele acreditava que essa escolha o capacitaria a oferecer suporte emocional não só a seu irmão, mas a outras pessoas que enfrentavam suas próprias batalhas internas. Ao ouvir sobre a conquista de Rafael, Pedro se encheu de orgulho e gratidão. Ele ofereceu todo o apoio necessário para que seu filho encontrasse um bom emprego em sua nova carreira, sabendo quão importante e valioso o trabalho de Rafael seria para muitas vidas. Enquanto isso, Kátia optou por permanecer em seu antigo quarto, buscando refúgio em um ambiente conhecido, onde as lembranças de tempos mais simples e felizes ainda ecoavam. Ela precisava de tempo para lidar com suas emoções conflitantes, perdoar-se por suas ações impulsivas e encontrar uma maneira de enfrentar seu passado. Durante os 2 anos seguintes, Pedro manteve-se ao lado dela, oferecendo-lhe apoio e compreensão silenciosa. O jardim se tornou o santuário de Kátia, um lugar onde ela se reconectava com a natureza e encontrava algum alívio para suas mágoas. Cuidar das flores e plantas era um ato terapêutico, uma forma de liberar as emoções que se acumulavam em seu coração ferido. Cada flor que florescia trazia consigo uma sensação de renovação e esperança, e Kátia aprendeu a abraçar cada momento de crescimento e renascimento. Enquanto isso, a casa onde o bebê estava sob os cuidados de Pedro se tornou um local especial em sua vida. Era como se a instituição fizesse parte de sua família,
e ele sempre fazia questão de verificar pessoalmente o bem-estar do neto, garantindo que todas as necessidades fossem atendidas. O vínculo entre avô e neto se fortalecia a cada dia, e o amor incondicional que Pedro nutria por aquela criança trouxe-lhe uma sensação de propósito e gratificação. A notícia sobre Rafael ter se formado em psicologia e psiquiatria chegou aos ouvidos de Pedro, e ele sentiu-se profundamente grato por ter um filho que abraçou uma carreira tão nobre e essencial. Em uma conversa franca com Rafael, Pedro expressou todo o orgulho e apoio que sentia por seu filho, enfatizando o quão valioso seria o trabalho de Rafael em ajudar outras pessoas a superarem suas próprias batalhas emocionais. Certo dia, após 3 anos de intenso processo de cura, Pedro decidiu que era hora de revelar algo especial para Kátia. Sentia que ela estava pronta para esse momento, e seu coração estava cheio de esperança. Filha, disse ele com voz serena e olhar carinhoso, é chegada a hora de te mostrar algo que há muito desejo compartilhar contigo. Hoje, haverá alguém conosco, alguém muito importante. Espero que não te incomode, mas peço que esteja atenta, pois essa pessoa é parte fundamental do próximo capítulo de nossas vidas. Kátia, curiosa e ansiosa, aceitou o convite de seu pai sem hesitação. Ela sabia que esse momento seria marcante, e seu coração estava repleto de uma mistura de emoções. Na entrada da casa, Rafael aguardava de pé, enquanto Pedro pedia para que Kátia subisse no carro. Totalmente atônita, ela não sabia o que dizer. Haviam-se passado 6 anos desde a última vez que viu Rafael, e talvez ele já não quisesse vê-la novamente. Pedro sentia um misto de ansiedade e apreensão ao reencontrar a filha depois de tanto tempo. Ele sabia que não havia sido o melhor pai, que seus erros e negligência tinham causado muita dor a Kátia. As palavras lhe faltavam para expressar todo o arrependimento que sentia, mas ele estava determinado a fazer o que fosse necessário para consertar as coisas. Filha, cometi muitos erros ao tentar cuidar de você e dar o que não tive em meu tempo, só consegui te machucar. Jamais me perdoarei por isso, mas talvez devesse ter contado isso há muito tempo. O lugar para onde vamos é onde eu cresci. Estive aqui até os 11 anos e só queria que soubesse, disse Pedro, tentando explicar sua decisão de levá-la à casa Dom Bosco, o lugar onde passou parte de sua infância. Kátia ficou intrigada com a escolha do local, sem imaginar o que a esperava. Quando chegaram, ela se deparou com a instituição e logo percebeu que seu pai tinha um motivo muito especial para trazê-la ali. O lugar era uma casa acolhedora para crianças, o mesmo local onde ele cresceu. Kátia sentiu um misto de emoções ao pensar que seu pai havia sido criado em uma instituição para órfãos. Era algo que ela jamais imaginaria, e tal descoberta fez com que compreendesse um pouco mais sobre o passado de seu pai e as dificuldades que ele enfrentou na vida. Enquanto caminhavam pelos corredores da casa Dom Bosco, Rafael permanecia próximo a Kátia, tentando encontrar as palavras certas para expressar seus sentimentos. Era difícil para ele encarar Kátia depois de tudo o que havia acontecido, mas ele estava determinado a estar ao lado dela e a cuidar do filho que ambos tiveram. Por outro lado, Kátia estava emocionada ao conhecer a instituição onde seu pai cresceu e onde seu filho estava sendo criado. Pedro chamou a diretora da instituição e pediu que trouxessem o menino, o filho de Kátia e Rafael. Uma mistura de ansiedade e medo tomou conta de Kátia quando as portas daquela casa antiga se abriram e uma criança de aproximadamente 7 anos saiu. O menino era a imagem viva de Kátia, seus olhos, cabelos e sorriso eram inconfundíveis. Kátia e Rafael não conseguiram conter as lágrimas ao verem o pequeno. Eu sei o que vocês fizeram e não vou culpá-los. Sei que grande parte da culpa é minha por ter sido egoísta, por negar-lhes a liberdade. Mas cuidei dessa criança, essa criança que é seu filho. Agora, a partir de agora, cabe a vocês decidirem o que fazer. Eu já cumpri minha parte, afirmou Pedro, deixando claro que a responsabilidade pelo futuro da criança agora estava nas mãos de Kátia e Rafael. O pequeno menino se aproximou timidamente, segurando uma paleta na mão. Ele olhou para Kátia, seus olhos se iluminaram. Você é minha mamãe, eu tenho a sua foto, disse ele com um sorriso doce. Kátia e Rafael não conseguiram dizer uma palavra sequer, só podiam chorar. O menino, com sua inocência, tentava confortá-los. Não chore, a professora sempre diz para pedirmos a Deus que nos cure com beijinhos de algodão. Kátia abraçou seu filho com carinho e Rafael se ajoelhou diante deles, pedindo perdão por suas escolhas e ausências no passado. Os 3 ali presentes, ligados por laços de sangue e amor, estavam finalmente juntos, enfrentando os desafios da vida de mãos dadas.
A partir daquele momento, uma nova jornada se iniciava, onde Kátia e Rafael buscariam redenção, amor e a oportunidade de construir um futuro melhor para aquele pequeno ser que unia suas vidas. Com o passar do tempo, Rafael se tornou um dos psicólogos infantis mais importantes do Círculo de Pedro, dedicando-se a ajudar crianças e jovens a superar traumas e dificuldades emocionais. Por outro lado, Kátia decidiu deixar a arquitetura de lado e se dedicar ao ensino e à educação de crianças pequenas, contribuindo para o desenvolvimento e o bem-estar dos pequenos. Embora ainda estivessem em processo de aceitação e cura, Kátia e Pedro estavam empenhados em tornar a vida daquela criança um mundo feliz. Juntos, eles buscavam a redenção, o amor e a oportunidade de construir um futuro melhor para o pequeno ser que unia suas vidas. O tempo passava, e a cada dia, a relação entre eles se fortalecia, permitindo que superassem as mágoas do passado e olhassem para o futuro com esperança e alegria. O pequeno menino, por sua vez, crescia cercado por amor e cuidado, construindo memórias felizes ao lado de sua mãe e avô. A presença de Rafael em suas vidas trouxe equilíbrio e compreensão, e ele sempre soube que era amado por ambos, mesmo que a dinâmica familiar fosse diferente das outras. Enquanto isso, a Casa Dom Bosco continuava sendo um símbolo de esperança e acolhimento, abrindo suas portas para tantas outras crianças que precisavam de um lar e de uma família. A história de Pedro, Kátia e Rafael se tornou um exemplo de superação, perdão e amor incondicional. Cada um deles encontrou seu propósito na vida, e juntos, eles enfrentaram os desafios com coragem e determinação. A jornada não foi fácil, mas o laço que os unia se tornou mais forte a cada dia, mostrando que a família nem sempre se limita aos laços de sangue, mas é construída por aqueles que compartilham um amor verdadeiro e genuíno. Enquanto Kátia e Rafael continuavam cuidando e educando o menino, eles perceberam quão especial era o papel de Pedro em suas vidas. Ele tinha sido o catalisador para a transformação de suas jornadas, oferecendo-lhes uma oportunidade de recomeçar e criar uma família que, apesar das dificuldades, era unida pelo amor. A vida seguiu seu curso, trazendo consigo alegrias e desafios, mas a história de Pedro, Kátia e Rafael permaneceu como uma lição de amor, perdão e resiliência. A experiência na Casa Dom Bosco mudou suas vidas para sempre, e eles carregavam no coração a gratidão por terem tido a chance de se redescobrirem e se reconstruírem como indivíduos e como uma família. As lembranças do passado ainda estavam presentes, mas o olhar para o futuro era repleto de esperança e otimismo. Juntos, eles enfrentariam cada desafio, sabendo que tinham o apoio e o amor incondicional um do outro. E assim, a história de Pedro, Kátia e Rafael continuava a se desenrolar, como um livro cujas páginas estavam sendo escritas com cada passo que davam juntos, em direção a um futuro de felicidade e realização. Você acha que Kátia agiu corretamente? Faria algo diferente dela? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.